Fala galera, sou o Paolo. Hoje estamos aqui com mais um episódio Head Coach Sagrado BJJ. O episódio de hoje, irmão, tô com um cara aqui, divisor de águas na minha história. O cara representa onde tudo começou. Vou apresentá-lo e depois a gente começa essa história. Gabriel Alves, seja muito bem-vindo, irmão. Fala, irmão. Obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui estar aqui e realmente falando aí de começo, né? Foi onde tudo começou, né? Vai ser legal essa história aí. Então, irmão, para começar também, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Kings Suplementos Naturais e Colina Empório Express. Sigam lá no Instagram. Gabriel, pô, irmão, emocionante estar aqui com você hoje. Tu representa ali literalmente o começo. Então, assim, um dia eu recebi uma mensagem lá, pô, irmão, queria trocar uma ideia contigo, pô, que eu sou lutador e vou lutar um evento aí. E até então eu não te conhecia, não sabia nada sobre você, não tinha esse tipo de vínculo nem de relacionamento com ninguém. E literalmente foi o primeiro. Eu tinha até alguns amigos que usavam ali um pet, alguma coisa assim, no jiu-jitsu, mas assim, não tinha ninguém de fora do meu eixo de amigos, nem ninguém assim que começou por causa da coisa em si, né? E você ficou ali, pô, vamos conversar e tal. Eu falei, pô, mas eu vou te dar o quê e tal, no que eu vou te ajudar? Você pediu pra conversar comigo, e aí tu falou, olha lá meu Orkut na época e tal. Eu fui lá, dei uma olhada, e eu falei, tá bom, vamos lá. E nisso a gente elaborou ali aquela estratégiazinha, chamamos na época Fernando Canabiano e o Saci, vamos lá fazer os vídeos, né? O evento era o evento do Renato Domingues lá. Mutatis Combat, né? Não era o Mutatis ainda não, era o Ah, foi o Golden da Cage. Golden Era o Cage. Golden Isso Cage, aí ele foi no veio antes. Amador, verdade. Esse aí Golden foi a sua Cage. primeira luta lá no evento. E depois a gente chegou lá no Mutatis. E, pô, fomos lá, gravamos, fizemos, né, toda a questão ali de coisas para promoção do atleta e da marca. E, obviamente, deu certo, você venceu. Então, pô, irmão, conta assim, na tua lembrança, como isso foi, tá? Como algumas coisas, né, aconteceram do teu lado da história. Você fala lembrança, já são coisas que você começa a falar, né? E são pontos que acabam né, te lembrando, né? Os flashes. Já lembrei da bermuda que eu tava usando, né? Na bermuda preta, No né? final do vídeo você Com ficou batendo nela, assim. renegados assim do Isso lado. aí. Né? Então, realmente eu era, eu sempre fui muito pidão, né? Nunca tive vergonha assim de pedir, de falar em questão de patrocinador, de pedir ajuda, né? Nunca tive muito esse problema. Então, imagina quantos nãos que eu já ouvi, né? Então, eu não tava nem aí. Se o cara me der alguma bermuda, me der um Mas foi bem uniforme por aí. A tua proposta para inicial eu era isso aí, subir, para eu qualquer coisa. conseguir e expor, né, de alguma forma ali, e sempre pensando em retribuir, né? Falar, caraca, se o cara me der, o que que eu posso oferecer para ele, né? Então, naquele evento, né, foi a oportunidade ali que você também estava envolvido no evento, né, na organização, né, como Não, a patrocinador. gente só entrou ali, nesse primeiro momento, Aham, a gente só entrou ali para fazer pontualmente entendi. a tua cobertura. E a gente levou para o evento assim, a possibilidade de entrevistar outros atletas e algumas pessoas envolvidas no staff, né? Outros patrocinadores do evento. Eu não lembro se a gente chegou a entrar nesse aí como apoio ou alguma coisa do tipo. Não lembro realmente, assim, mas eu lembro que foi dada essa oportunidade da gente interagir com todo mundo e tudo mais. Sim. E fomos a única filmagem do evento, na verdade, né? Aham, Filmagem acabaram só a usando gente. todos os materiais, né? E eu tava muito empolgado, né? Porque eu, pô, vou estrear. E foi uma estreia no MMA, né? Sim, No Amador. E aí tinha toda aquela. Eu tava, né, realizando assim, tava no êxtase, né? Fiz banner, né? Sempre queria botar verdade. foto, expor a logo da equipe. Aí eu lembro que na equipe nem tinha direito assim uma logo, eu botei só o nome, né? Então acho que daí que as coisas foram até acontecendo, né, para levar hoje em dia, né, para atualmente eu tenho, usar a imagem, usar o nome, esse nome que eu Uma uso coisa que hoje. eu falei com o Renato Domingues, quando a gente gravou aqui, eu disse assim: tudo que acontecia nos eventos grandes, a gente tentava reproduzir nos nossos, né? No caso, nos que ele fazia.
e a gente tentava do jeito brasileiro de improvisar, Aham. fazer as coisas. Então, assim, o banner que você citou, né, ele era muito usado no UFC na época, e vocês não queriam ficar para trás, vocês queriam fazer também e faziam, É, isso aí, né? queria imitar, né? O que tava dando Exatamente, certo, ver, pô, pera exatamente. aí, esse aqui é o caminho. É, Então, sempre copiando o que realmente dava resultado, né? O que tava dando mídia, né? Tava dando, né, o que falar, enfim. Mas e essa questão da MMA e imagem, né? Naquela época, realmente, eu me preocupava. Aí eu comecei a me preocupar com o corpo, né? Como é que eu ia. Cara, como é que eu vou aparecer ali nas câmeras? Vou bater o peso, vou aparecer com uma roupa legal, com um boné legal, né? Então foi também ali tudo isso onde fazia parte começou a do abrir a minha movimento, né? mente pro espetáculo que era, né? E era a hora realmente de eu usar ali aquela imagem, porque no jiu-jitsu nunca teve muito isso, né? Sim. No jiu-jitsu você bota o nome no kimono, né? Não tem ali a pesagem, não tem o dia anterior, não tem aquele show. Hoje tem nas lutas casadas, né? Tá tudo muito mais profissional, mas naquela época não tinha muito mídia no jiu-jitsu, né? Não, Igual tem hoje. Aí o MMA era aquela oportunidade do cara aparecer, né? Então aí eu já vi isso e aproveitei ele também, né? isso aí. E aí, assim, saiu com a vitória naquele dia. Tinha uma torcida já bem entusiasmada lá contigo, teus amigos, né? Todo mundo lá da tua cidade. E, porra, deu tudo certo, né? Vamos fazer entrevista depois, postamos no YouTube. E a gente foi dando continuidade nesse processo, né? A cada evento foi melhorando, a gente foi aprimorando tudo que era feito. Até o próprio Renato, né? Depois daquele evento, Também, levou para outra proporção exatamente. o MMA, A gente né? foi vendo o evento em si crescer, quem estava dentro do evento também crescendo ali em todos os aspectos, e esse universo ali paralelo do show que a gente promovia com relação a tá usando um boné, uma bermuda, então, todos os atletas começaram A a fazer fazer isso aí. dali, cada um da sua maneira. E eu tenho certeza que várias pessoas viam a marca e queriam fazer parte daquilo ali, né? Não, Não, isso pera aí, aconteceu, quero fazer parte desse time aí isso de aconteceu. atletas, né? Já Inclusive, assim, começou a dominar, né? Aquela É, galera. nós tínhamos a Tauron, né, também começando, do Rubinho. Alô, Rubinho, Verdade, um abraço, verdade. tá? Tô com a blusa dele aí, ó. Rubinho hoje é nosso fornecedor, né, na loja, né? A gente também revende a Tauron, então em breve ele Legal, vai estar aqui com a maneiro. gente. Pra Então, tu ver, assim, né? Que graças a Deus tudo não, tudo se fica em casa, combina. né? Eu, Ficou eu em casa. falei hoje aqui em off, né? Tudo se conecta e a gente só É, trabalha com a verdade. E porque começou lá. e uma coisa boa da luta que a galera eu acho que tem que ter mais, né? Já tem uma galera que tem, né? É não ter essa. Você não é. Como vocês levaram, né? Vocês não são Não, concorrentes, somos né? aliados. Não existe essa concorrência, assim. Acho que a galera da luta cresce muito quando entende isso também, né? E organização de evento, né? No teu caso aí, confecção de marca, né? De produtos. Isso aí. Então, acho que todo mundo cresce, né? E aí a gente vê ali, eu com a Renegada de um lado, o Rubinho com a Tauro do outro, e a gente apoiando os atletas, né, daqui, dali, Ele também sempre apoiou uma galera, né? e Acreditava, né? todo mundo vinha, sua música de entrada e tudo, Ih, e o evento foi crescendo, né? E aí, cara, Baixada é cruel. Os sinistros tá, são de isso é belo. uma Isso é coisa, isso direto. é uma coisa que veio num ponto intermediário. É, Vocês trouxeram para Baixada os eventos lá no CT do Márcio isso aí. Pedra, também. Márcio sempre fez evento também na Baixada. A gente sempre Também outra gostou de pessoa fazer aí, evento. outra pessoa muito Sempre gostou importante na vida. da festa, né? Outra pessoa muito importante na vida na minha jornada Sim. como marca. Tem E pessoas, às vezes, e coisas que a gente estava falando aqui antes, né? Que não tem como você falar da história e não falar daquela pessoa, né? não, Não falar hipótese nenhuma. Até quero lembrar aqui, pô, um cara que faz muita falta hoje que se foi, é Renato Nogueira, né? Verdade. Um cara que Boa. promoveu todas as fotos dos eventos, né? Todas as fotos que eu tenho da minha marca em qualquer evento com vários atletas diferentes, todos eram com o Renato e assim, cara, onde a gente olha tem aquela lembrança dele, né? Um amigo que, né, ele não só tirava as fotos, mas também dava até feedbacks, instruções, Sim, né? você vê que era Um um cara que visionário. amava, né? Gostava visionário, sempre Isso foi aí. pra frente, né?
botava também em outro patamar, né? Fazia premiação, né? Fez uma premiação dos melhores lutadores. Aquele ali, cara, assim, Excepcional, cara. sim, ele foi muito além do que aquele momento permitia para uma pessoa que estava começando, que ele também estava começando, ele começou junto ali Sim, com a gente, sim. só que a cabeça dele já estava num universo muito mais à frente, e ele veio mostrando isso para mim, para os atletas, né? Ele teve essa capacidade de pegar um por um e mostrar, cara, o caminho é esse, vamos lá. E fomos todos juntos, né? Fomos andando juntos, Aham. né? Era uma verdadeira aliança ali no, no, no caminho da jornada. E, cara, nessa época tu, fuzileiro, né? No quartel, tendo que treinar, mas assim, tudo Pai, sendo pai, com a filha pequena, novinho. tudo sendo feito ali na base da tipo assim, vamos, vamos, Uma vamos. loucura. E, pô, particularmente no meu caso, foi onde divisor de águas, porque, cara, a marca começou a ser vista, a ser, né, as pessoas queriam, e começou tudo através de você. E, irmão, como eu te falei, os eventos foram crescendo e eu fui vendo banner com a minha marca, Aham. atleta usando Aí te lá. dá gosto de você O at... continuar, né? Uma Isso motivação pra aí. você falar que não, tá dando certo, Ué, então. eu até digo aqui, eu tinha um outro trabalho na época, você lembra? E eu fazia isso em paralelo e, Uhum. basicamente, por sua causa, eu tomei a decisão de largar meu trabalho para Pra fazer isso, conseguir né? botar pra Para a frente, né? gente assumir isso aqui como missão e estamos aí até hoje. Hoje a gente não tem só a Renegados, né? A Renegados, ela é uma marca que ainda é minha, ainda temos os produtos, mas hoje a gente tem a Red Coat, que é a loja, e temos a marca Red Coat, então a gente trabalha com as duas, né? As duas são E complementares. com certeza aí, pô, vai crescer muito, muito mais. Porque tu Cara, também é um cara que gosta de tá presente, de a estar gente, fazendo, de a estar gente, fazendo girar, né? a gente inclusive tá fazendo esse papel de resgatar todo mundo que assim que se desuniu assim no sentido não de brigas, mas no sentido de cada um pô, seguiu para lá, né? Você já não estava mais lutando, não profissionalmente, mas foi Tem hora que dá trabalhar. uma parada, né? Exatamente, foi trabalhar, aí o outro tá envolvido com, né, academia. Cada um teve um caminho ali, mas, né, o momento aqui me fez entender, cara, eu tenho que resgatar todo mundo que fez parte dessa história. A Uhum. gente vai se encontrando aqui, podendo contar um pouquinho, né? E É, contando melhor ainda no que essa história se transformou na vida das pessoas hoje de uma maneira positiva, porque tem muita gente que está começando e precisa entender ali. Cara, o Gabriel, ele começou assim e ele foi adquirindo experiência, somando coisas que fizeram ele tomar um rumo muito maior, né? E que ainda não acabou, né? não, Ainda tem muita coisa para eu fazer. sou o eterno insatisfeito. Ainda tem muita coisa para Eu fazer. nunca quero, nunca paro. E Tem que aí, estar e aí fala para sempre. mim, você com essa questão pô, fazia judô na época, competiu pela Marinha, né? Você estava lá Foi, treinando lá exatamente. Na época do MMA, eu estava na equipe de de judô. judô Exatamente. dos fuzileiros É navais, isso aí. né? Da Força de Fuzileiros da Esquadra. Então Equipe da você treinava FFE. o judô lá, Sim, fazia o o judô me jiu-jitsu. deu uma base do caraca, né? Pra eu conseguir ficar ali, até no MMA e tal, na parte de queda, do jiu-jitsu, o judô também mudou muito o meu jogo. Inclusive, foi uma coisa que te ajudou nas lutas lá, que você usou as técnicas de judô pra botar na Sim, grade, sim. derrubar com Eu quadril. sempre tive que adaptar, né, as artes marciais ali para alguma coisa, né? Nesse caso, eu estava adaptando o meu jiu-jitsu, adaptando o judô pro MMA, então tinha que E, encaixar ali de e, alguma tava, e forma. tava conseguindo fazer direito. Aí, mas me conta assim, cara, teu treinamento ali de fuzileiro, foi ralação, foi, né, a vida de pagar guarda, fazer tudo lá. Um por um. E tudo isso entrando nessa vibe do MMA. Me conta assim, cara, o que teu treinamento de fuzileiro, na tua mente, foi um diferencial ali para te moldar como atleta? Disciplina, coisas do tipo. Então, a minha experiência com militarismo, né, com essa parte de treinamento de arma, de combatente, foi no corpo de fuzileiros navais, né, nos fuzileiros navais. Então, ali eu entendi várias coisas, né? Uma delas é que todo sofrimento é passageiro, né? Uma hora aquilo ali vai passar,
né? Então, acho que na luta, quando a gente quando começa o combate, a gente entra numa briga muito psicológica também, né? Na Então, verdade, antes, né? já começa lá antes, né? Tipo, depois eu vou até Vencer a falar balança. a fisiologia do medo, né? Quando você, pô, vou lutar, já começa antes, né? Senão você já Quando aquela ganha o convite ali, já adrenalina, já começa. começa, né? Então, muitas vezes ali no MMA, no jiu-jitsu e tal, dá aquela sensação de assim, meu irmão, não acaba, isso tem que acabar, né? Aquele sufoco, aquele gás, né? Então, isso, pô, ajudou muito. E então, assim, a parte mais psicológica, o que a melhor coisa para mim na vida, né, na luta, foi a parte psicológica, que aquele treinamento ali todo, que aquele tempo ali que eu passei, as coisas que eu vivi ali, né, a parte de sobrevivência, de você se conhecer também, né, eu acho que ajudou muito em tudo aí na minha vida, né? E Suportar o sofrimento, né? exatamente. Você ficar na merda, né? Tu chegar naquela sensação de morte ali. Tu, caraca, vai piorar? Não, tem mais alguma coisa pior. Então, tá acostumado ali com sanhaço, né? A gente sempre espera o pior, né? Eu aprendi essa porra de sempre esperar o pior. Meu irmão, vai dar merda, vai acontecer uma merda. O que vai acontecer? Por isso que, por um lado, isso é até ruim, né? Porque tudo na vida, assim, eu vejo as piores coisas. Eu já falei, caraca, às vezes eu fico com uns pensamentos, eu evoluo meu pensamento tanto. Falo, caraca, olha só que viagem. De uma coisa eu já pensei aquilo no máximo nível, né? Então você fica assim o tempo As coisas todo, vão se encadeando ali para até chegar tudo. numa Tu, viagem caraca, ali esse que copo tá pode nem quebrado, esse copo acontecer, pode né? cair, pode me molhar e já pode. Então a tua mente gira assim o tempo todo. Mas para nossa vida, né, para minha vida hoje, isso é essencial, né? É o que eu falo para a galera lá nos treinamentos de defesa pessoal, né? Você tem que esperar o pior, né? Você tem que estar preparado para o pior. Ah, não, mas o que vai acontecer? Pô, não vai acontecer nada. Pô, show de bola. É o que a gente quer, né? Eu Momento de não calmaria, quero né? nada. O que pode evoluir, pode evoluir. Então você sempre ficar é, pensar nisso, né? Trabalhar com o impossível, né? E o combate da luta, né, do esporte, ele acaba sendo muito próximo de um combate real, né, de alguma questão alguma situação de defesa pessoal, de sobrevivência de rua e tudo mais. Isso A até é um gente, a ponto que eu vou gente, tocar a com você. gente se prepara de alguma forma ali para aquela situação, a gente consegue enganar ali o, o nosso corpo, a nossa Isso é um mente. ponto que eu quero perguntar para você, mas porque assim, eu falei no que o fuzileiro naval, né? O Gabriel Aham. Fuzileiro foi beneficiado posteriormente, ou até durante, fora dali do fuzileiro, dos fuzileiros, Na fora dali, luta. no que ele foi beneficiado com a parte psicológica, né? Com a mentalidade adquirida lá dentro. E aí, a vida andou e você adquiriu uma outra profissão e essa profissão também lida com atenção, ela lida com crises e você acaba sendo submetido a situações, como você falou, que mudam inesperadamente e você precisa estar preparado. E nesse momento, eu queria te perguntar no que o jiu-jitsu te ajudou com relação à tua atividade como segurança penal, entendeu? No que ela te ajuda com essa parte psicológica, com essa parte de conseguir lidar com o medo, e conseguir lidar até com, de repente, com a parte de gerenciamento de crise, para como você consegue controlar até suas palavras, para não se exceder, enfim. Conta um pouco. Então, a parte a psicologia, né, a parte psicológica de você lidar com as tuas emoções dentro de alguns treinamentos, né, um próprio rola, um próprio treinamento de boxe, onde você entra na porrada, você entra em algumas situações que são semelhantes ao que você consegue ali viver no seu dia a dia, né? Você está numa situação de estresse e tudo mais. Então, a luta, né, ela ajuda muito a gente a lidar com essas situações por isso, porque você chega no extremo
Quem nunca treinou jiu-jitsu na primeira aula? O cara que Mas chega vai ter lá bem por aí. na primeira aula de jiu-jitsu, meu irmão, o cara vai entrar em situações que ele nunca passou. Quando eu falo do jiu-jitsu, eu falo por isso. Como é que eu vou reagir àquilo ali? A gente tem reações que a gente nem imagina que vai acontecer. Então a gente se coloca ali, né? Existe uma parte do nosso sistema nervoso que é a amígdala, né? Essa amígdala ela busca uma memória que você tem ali de algum treinamento. Então vamos supor, a gente está sempre treinando, sempre treinando. Se numa real acontecer alguma situação parecida, o nosso corpo ele vai de alguma forma buscar ali uma memória que a gente chama até de reflexo, né? Sim. Uma coisa vai fazendo automático uma coisa que a gente um instinto, né? Você busca ali lá naquela memória que você já fez aquilo alguma vez. Então, quando você passa por algumas situações, você tá ali no teu dia a dia de tensão, lidando com algumas situações no automático, você já está mais controlado, né? Você já está com o teu emocional mais controlado. Até porque quando você treina, você desenvolve uma segurança maior, né? A gente, quando é moleque, a gente sempre briga de porradinha porque a gente, na verdade, o nosso instinto, a gente está se testando, né, cara? A gente está se testando. Tem aquela vaidade quando a gente fica adolescente, homem. Marcando o território. O cara quer ficar forte e tal, começa a querer se mostrar ali o superior de alguma forma, né? Então, a gente sempre está buscando uma segurança, uma autoestima, né? Uma segurança ali pra gente de Emocional. isso, uma autossegurança, eu falaria, né? Para algumas situações, para você se defender. Acho que até um modo da gente se defender, né? Igual eu falo pra galera lá, cara, você vai trabalhar, irmão. Você é a polícia, tu vai trabalhar em algum lugar que você exige de você ter uma presença. O que você tem que fazer? Você precisa vestir um personagem, né? Você pode não saber lutar, mas tu tem que mostrar pelo menos que tu sabe brigar, irmão. Ó, igual a vítima, né? A vítima não pode ser um potente. O que é uma vítima em potencial? Né? O cara tá ali. Uma presa fácil. É uma presa fácil. Né? Então, acho que na luta a gente também consegue melhorar isso. A nossa postura muda. As pessoas às vezes olham para você, caraca, tu é lutador. Né? Se identifica, porque você é diferente, você fica eles já julgam diferente. você por uma superestima. Eles ampliam o leque ali das coisas que você pode vir a ser, né? Eles começam a não desacreditar de você. E é bom quando a tua história chega antes, quando o teu nome chega antes. Então, por exemplo, você vai trabalhar, os presos mesmo já vão falar, caraca, o seu Gabriel é lutador. Tipo assim, então as pessoas veem diferente. Né? Então já cria ali um personagem para eles que mesmo se não for nada daquilo, eles vão acreditar naquilo e vão reproduzir, né? E vão acabar disseminando a tua fama e chega antes de você, né? E alguns podem encarar isso como uma figura de maior respeito, né? Eles começam a tratar como maior respeito. E alguns podem até querer o desafio, né? Eles isso podem buscar o desafio estourada, e te né? testar. A orelha estourada é isso, né? E eles podem querer te testar, né? O cara, pô, meu irmão, tá na balada, armado. Fala, porra, quero me mostrar aqui pra gato. Aquele cara ali tá de orelha estourada. Vamos ver se ele é brabo mesmo. Isso eu sempre percebi que atraía muito esse estereótipo de lutador atrai na rua, né, cara? Assim, Então, por um lado, também o cara que é lutador, ele realmente tem que estar preparado porque ele vira um para-raio, né? E isso levando para a parte da polícia também, o cara que tá armado, ele vira um para-raio, né? E se você, quanto mais você tem como se lidar daquela situação, né? Você vai chamar mais para você. Acaba isso, né? O cara que é dos primeiros socorros, ele vai, se ele passar por uma situação... Mas na questão, por exemplo, assim, alguma coisa que aconteça, numa questão que não precisa nem se impor fisicamente, mas que através de gestos, palavras, você sente que provavelmente todo esse lastro de conhecimento técnico, de experiências, né, de memórias afetivas, que isso te faz se impor de uma forma mais segura perante eles e acaba tendo um resultado melhor. Exatamente. Se você chegar já tudo é como a gente chega, né? Como a gente fala, como a gente se comporta, né? Os cães farejam medo, né? Já fala aquela música, né? Então a gente sente. Quando a pessoa tá com medo de você, você não sente? Então se você tiver com medo, a pessoa vai sentir, né? E mesmo que você esteja.
Porque, na verdade, o medo é real, é real, né? É fisiológico, ele existe. Você tá com medo, mas tu não pode demonstrar, né? E outra coisa, eu acho que o treinamento também, você, quando treina luta, você aprende a apanhar também. Sim. Então, se você tá de frente para alguma situação que você sabe que tu vai apanhar, irmão, deu merda, vou apanhar. Tu vai apanhar até com melhor, né? É. Você que sabe dependendo de como você apanhar, tu vai ficar de boa, né? Não vai ser um soco, não vai ser um chute que tu vai morrer, né? Tu não é de vidro, né? Você não vai quebrar, Cara, né? olha De só. certa forma. Eu digo para as pessoas às vezes não entendem. Eu digo assim, cara, eu já passei por algumas situações em que eu fui juntado. Então, Eu falo, teve fases da minha vida diferentes. Uma eu não sabia nada, outra eu sabia um pouquinho, outra eu já sabia mais um pouquinho, a outra eu sabia mais um pouquinho. 4 experiências diferentes de ter sido juntados em fases diferentes. Cada uma teve um um tipo de processo reação diferente. ali. Sendo que em todos eu não corri. Só que em todos eu apanhei. Só que a maneira como eu apanhei foi mudando. Foi mudando, tu foi Entendeu? ficando mais experiente em apanhar. Olha o que eu tô falando. Eu fui juntado, Isso aí é uma mas situação eu que fui poderia. tornando a situação. É o último, Eu tipo, fui deu tornando a merda. situação, assim, mais possível Diminuindo garantir minha danos. sobrevivência. Diminuir os danos. Eu uso muito esse termo. Diminuir os danos. Porque quando você tá sendo chutado no chão, Uhum. pô, você É uma- consegue fazer uma raspagem no chão e trazer uma pessoa pra cima de você pra servir de escudo. É uma parte que a gente fala muito lá, né, nos treinamentos, né, de defesa pessoal. Cara, tu vai apanhar de 40. E aí? Traz um pra cima de você. O que você vai fazer, cara? Como que você vai apanhar? Né? Qual posição? Pontos vitais? Onde você tem que defender? Onde que você tem que bater? Né? Então, ali na hora se você só falar disso, se tu começar a falar, ver filme, ver vídeo, se você pensar nisso, numa hora da real, tu vai desenvolver melhor, né? Porque o nosso corpo, a gente reage bem a ensaio, né? Se tu ensaiar bem, se você treinar, você responde bem a isso. Isso já é provado cientificamente. Então, por isso que é a importância de treinar, irmão. Eu acho que todo mundo, né, tem que treinar uma defesa pessoal, tem que fazer uma luta, né? Eu gosto muito de passar para a galera a parte do boxe. Eu nem sou profissional de boxe, nada disso. Mas tudo que eu aprendi, assim, de reflexo, de movimentação, Bloqueios. de dar para pessoa, várias pessoas que eu pergunto, e aí, cara, tu já tomou um soco na cara? Muitas pessoas nunca tiveram essa experiência, nunca brigaram na rua, nunca fizeram nada. E às vezes você tem que estimular essa agressividade, né? Então, uma coisa que o lutador às vezes tem é uma agressividade controlada, né? O cara consegue ser agressivo, mas consegue controlar aquilo ali também. Ele consegue voltar na hora que ele tem que voltar, né? Então, eu acho que isso é uma outra parte que a luta ajuda muito o cara numa situação de perigo, de estresse, né? Ele não se exceder, né? Que é o que pode dar merda muitas vezes, que pode evoluir alguma situação, que é o que acontece. Às vezes a parada tá ali tranquila, tá tranquilão, o bagulho tá tranquilão. Aí do nada vem um piroca e bau, dá uma porrada em alguém. Né? Ou vem alguém. Aí vira tudo. Meu irmão, ali evolui a situação de uma coisa que não era para evoluir por um cara que tava inseguro, talvez, que se excedeu numa porrada maldada num momento que não tinha que não era conveniente. Aí jogou o fósforo no barril de pólvora. Então, porque ele não estava seguro daquele momento, não estava preparado. E é o que acontece muitas vezes. Né? O cara, o cara que está armado, irmão, o cara que vai ser polícia, ele vai andar armado. Né? Não é que todo mundo ande, mas é isso. Tem que botar isso na cabeça, tua vida vai mudar. Tu vai virar meio que alvo. Né? A verdade e a realidade é essa. Então, tu tem que estar pronto para dar merda. Tu tem que estar pronto para passar essas situações. Então, tu já tem que mudar a cabeça, né? Então, tu já tem que mudar ali. Então, o cara tem que treinar. O cara tem que treinar alguma coisa. Ah, qual a melhor luta? Irmão, não tem melhor. Não tem, irmão. Vai Todos treinar alguma coisa. Vai treinar boxe, vai treinar Muay Thai, Jiu-Jitsu, Krav Maga, sei lá, irmão. Vai treinar alguma coisa. Não tem melhor. Todos são importantes. Exatamente. Eu uso muito o exemplo do jiu-jitsu, porque eu acho que ele é uma das que ajuda a gente a raciocinar melhor o conjunto das coisas. Mas todas têm sua importância, até porque a luta não se dá só agarrado, não se dá só no chão. Então você precisa saber socar, você precisa saber chutar, você precisa saber defender uma queda, precisa saber quedar. Então você precisa saber o conjunto de todas elas. Para a defesa pessoal, eu acho muito bom o jiu-jitsu, por quê?
você vai aprender imobilização, você vai aprender estrangulamento, você vai ser estrangulado, você vai ser pressionado, você vai ser agarrado, né? Você vai ter que se desvencilhar. Então, vai te ajudar muito em Inclusive, várias vou te situações. fazer mais uma pergunta aqui. Assim como eu, você treinou de kimono, você treinou sem kimono, você também treinou luta livre, né? Então, há diversas formas de estrangular, né? E diversas formas de finalização traumática. E assim, a gente improvisa quando faz o sem kimono, mas a gente também, no kimono, a gente usa lapela, faz de tudo. E eu uso muito um exemplo para todos os meus clientes que vão comprar às vezes comigo, e eles ficam perguntando às vezes, pô, mas o sem kimono, o de kimono. E eu falo, meu irmão, se chegar um cara num avião, você tá lá sentado na cadeira, o cara é um terrorista, tomou conta do avião, você vai reagir a esse sequestro? O que que você vai usar? E você se embola com esse cara para desarmar ele, você não tem o que fazer, e esse cara pega o capuz do casaco dele e te estrangula. É. O que que você vai fazer? Você sabe defender um estrangulamento? Se você tiver feito jiu-jitsu, você vai ter aprendido um princípio para se defender. Não é que você viveu aquela situação, mas você vai ter o princípio básico e o teu instinto, como você falou antes, vai te ajudar. Então, assim, se o cara pegar um cadarço do tênis dele e conseguir amarrar no teu pescoço enquanto vocês estão em luta corporal, tudo isso... Você também já viaja numa Não, situação, sim, evoluiu. Então, isso é muito bom pro treinamento, né? Você para você sobreviver, né? Você pensar que vai dar uma merda desse mas quando você treina jiu-jitsu, você começa a raciocinar com essa Sim. coisa do cara usar o que pode e o que não pode Aham. pra te estrangular, né? Ou te imobilizar, né? Travar um Existem braço. algumas defesas que a gente usa a própria blusa, né? Da pessoa, né? Então, E a gente tá falando muito aqui da questão de defesa pessoal, até uma coisa interessante, assim, como você chegou à posição de instrutor? Isso teve alguma coisa formal ou isso é feito de uma forma assim, eles vão puxando quem já tem um perfil ali, tem um passado de artes marciais? Como é que isso é sim, feito? então, como é que a defesa pessoal entrou na minha vida como quando eu fui pros fuzileiros navais, né? Mas eu sempre lutei e eu comecei a adaptar a defesa pessoal para as minhas artes marciais para a defesa pessoal, né? Eu adaptar o que eu já tinha, só que minha cabeça mudou, porque lá eu comecei a ver algumas coisas misturadas, né? Com arma, com fuzil, com Faca. faca, com as paradas que eu nunca, tipo assim, tinha treinado, mas não daquele jeito, né? Então eu comecei a me interessar por isso. Comecei a fazer alguns cursos, né? Comecei a treinar com algumas pessoas que sabiam, né? E quando eu cheguei, quando eu estava já na LACEAP, né? Na Polícia Penal, comecei a conhecer pessoas dessa área, né? Que o Barbalho, que é um amigo de lá, começou a me puxar para instrução, né? Para ajudar ele nos treinamentos, tudo mais. Ele já era instrutor, né? Então eu comecei a fazer começar a montar um plano de aula. Eu já dava aula de luta, né? Já estava dando aula de luta, sempre desde faixa roxa já puxei treino, né? Já fui responsável por treino, então já sabia dar aula, só que fui adaptando para a defesa pessoal, para aquela realidade ali de polícia, né? Tanto de ambiente de faca, confinado, né? Que dentro da cadeia presume-se que não tenha nenhuma arma, né? De fogo. Então você já muda um pouco a realidade. Então eu comecei a me envolver nesse meio e assim fui virando, né, instrutor. Fiz um curso de instrutor, né, na Polícia Civil, onde deu ali uma chancela, né, de instrutor de defesa pessoal policial, né, que é onde foi ali quando a gente fala defesa pessoal, a gente pode dividir de várias formas, né? Quando a gente fala defesa pessoal policial, é isso aí que a gente está falando de arma, algema, né, imobilizações, tudo mais, que é mais específico, né? Diferente de hoje tem equipes aí que fazem defesa pessoal, mas é num sentido mais amplo para iniciante, né? Você vê a galera trabalhando muito isso, né? Para dar aula pro leigo, né? Entre aspas. Para quem sofre E algum bullying, alguma sim, tentativa de mulheres, né? assalto, A gente vê muito agressão dentro de mulheres casa, né? buscando isso, né, cara? E isso é muito legal,
que a galera busque isso dentro algumas equipes também trabalham jiu-jitsu e defesa pessoal, né? Self-defense, né? Trabalha ali uma parte. E isso o jiu-jitsu não pode deixar se perder, né? Porque, pô, eu acho que é muito importante porque a gente é uma defesa pessoal. Na Né? O verdade, jiu-jitsu, na verdade, assim, a origem, pelo que que contam a dizem, história, né? Ela teve aqui no Rio de Janeiro, nas academias, nos anos 50, 60, pelo que a gente vê sendo dito, a defesa pessoal ela era o carro-chefe. Ela era o início de tudo. Não havia a questão do jiu-jitsu competitivo. Ele era sim, mais sim. voltado à defesa pessoal e assim era iniciado o processo. E até havia a parte, como a gente conhece, ali mais do chão e tal. Mas o foco principal era a defesa pessoal. Inclusive, lembrei de defesa pessoal, eu vou dizer aqui ao nosso amigo Lucas Araújo, tá? Um belo dia ele virou para mim na academia de musculação e Lucas falou assim Araújo, para mim, brabo. ele falou assim para mim, tu não sabe defender uma paulada? E pegou um negócio lá e falou, então mostra aí. Eu falei, então faz aí. Aí eu fui e fiz a defesa. Ele não Aí, acreditou. aí ele falou, que isso, né? É, Eu falei, tá achando que eu não sou do Krav Maga? Eu falei é. assim, zoando. Então, Então, porque boa lembrança. isso aí, muito bom. Maneiro. Então, a galera hoje do jiu-jitsu perdeu aquele momento taparia, né? Que tu fechava a porta da academia e, meu irmão, vamos tampar na porrada. Hoje não tem mais isso, né? No jiu-jitsu. A galera levou muito pro desportivo Cara, e assim, esqueceu um eu não pouco vou essa dizer que parte. não tem mais. Tem, Só não mas... tem mais de uma forma assim, como é que eu posso te falar? Quase que unânime, né? Não é aquela coisa que toda academia faz, mas tem quem Então, faça. e é o que eu tento falar pra todo mundo, assim, que dá aula, cara. Eu falo, pô, cara, puxa alguma coisa de defesa pessoal, cara. Dá uma aula de sem kimono, passa ali alguma coisa disso, até pra você mesmo, né, desenvolver essa parte. Fala, porque muita gente busca a competição, né? Mas muita gente não, né? O cara quer lutar por uma defesa pessoal. E é o que eu vejo, a realidade, às vezes, eu falo pro cara, vai procurar uma academia. Mas o cara vai numa academia e chega lá, vai fazer guarda. Porra, mas qual é a realidade dele? Não é pra ir pro chão, o cara tem que fazer jiu-jitsu, mas pra ficar em pé, ou então pra se ficar no chão e levantar, né? Então acho que isso é importante, aí um recado é pra galera do jiu-jitsu, não deixar a defesa pessoal morrer, pelo É. amor de Deus. Agora, com a violência, assim, acho que cada vez mais as pessoas vão abrir o olho para isso. Já estão abrindo o olho para muitas coisas que envolvem o jiu-jitsu como uma ferramenta maior de educação, de saúde, de defesa, Jiu-jitsu nas entendeu? escolas. Isso é uma coisa que, assim, cada vez mais o leque está ampliando, né? O Sim. jiu-jitsu ele já é E é um usado com viés que o professor dá diversas pra ganhar dinheiro, né, cara? O cara Claro. dá pra adaptar a aula dele ali, irmão. Vou dar aula de defesa pessoal aqui. A galera busca, né? Então pode dar um dinheiro. Quase ninguém dá aula. Várias pessoas vêm me perguntar, pô, Gabriel, eu sou de tal lugar. Indica alguma academia pra eu dar aula de defesa pessoal. Eu falo, caraca, mano, Isso é um ponto importante. não tem. As pessoas quando procuram minha loja, muitas nem sequer sabem qual luta vão fazer. É. Quando elas O cara quer lutar, perguntam quer para fazer mim, parte de alguma coisa. quando Né? elas perguntam para mim, eu começo a fazer outras perguntas para ela, para que ela vá ali fazendo um molde do que ela está buscando. Aí dentro disso, Agora na terapia, né? a Tu faz a gente, a pessoa... gente vai falando. Agora, quando a pessoa já vem com a ideia fixa no jiu-jitsu, eu já pergunto uma outra coisa para elas. Eu pergunto, qual é o teu intuito com o jiu-jitsu? O que Uhum. você espera do jiu-jitsu? Porque às vezes o cara quer ser um competidor, É. outras vezes ele quer ser apenas um Uhum. cara que busca defesa pessoal, e outras vezes ele quer apenas uma válvula de escape. Essa é a Entendeu? primeira pergunta que eu faço pro cara E também. eu filtro muito isso através de algumas coisas que eu adquiri, que são, primeiro, vou pela região, né? Embora eu esteja num bairro que é um bairro só, mas aqui a gente tem uma diferença que chega a dar, às vezes, 40 minutos dentro do trânsito no bairro. Então, assim, eu procuro falar, dentro da tua região ali mais próxima, né, no teu É sub-bairro, isso aqui. tem essas opções aqui. Mas aí eu vou te dizer A, B ou C Perfil de daquela acordo com o teu academia. perfil do que você Exatamente. busca e do que aquela academia tem como proposta. Porque tem uma academia Uhum. mais voltada para competição, outra mais voltada para o lifestyle, entendeu? Isso aí. Então, assim, a gente vai filtrando, a gente procura fazer a melhor indicação que seja apropriada Mas para então, aquela essa é pessoa. uma pergunta que o professor tem que fazer, né? Por isso que acho que a importância da aula inaugural, a aula experimental, né, do cara. Fala, pô, mas por que você está treinando jiu-jitsu? Por que você está aqui? Né? Exatamente o que você falou. É para não brigar com a mulher dentro de casa? É para não matar um na Tem esses rua? casos também. Só para tirar foto? Só quer o lifestyle? Só quer
botar blusa de lutador? Não, irmão, porque tem gente que vai pra isso. Lógico. Não, eu quero tirar uma onda. Vai se fuder, né? Porque vai entrar na porrada. Então, eu não quero, pô, não, cara, eu sou polícia, irmão, passei por uma situação, irmão, preciso saber me defender, né? E dependendo de onde tá, lá onde eu tô, eu sei mais ou menos que a galera às vezes procura porque quer uma defesa pessoal, né? Então, o boxe, né, a parte de alto, acaba sendo mais fácil para desenvolver porque todo mundo fica em pé, né? Todo mundo sabe fazer um soco, um soco, mesmo que seja errado, a pessoa vai fazer isso, né? Joga a mão para frente, joga a mão para trás. Agora no jiu-jitsu é como aquilo que a gente falou, a gente fica numa situação ali que tu não passa naturalmente. Tu entra em situações que tu não passa no dia a dia. E essa situação ela tem múltiplas variações, né? Sim, Cada treino é completamente diferente um do outro. A gente já fica puxando sardinha pro jiu-jitsu. Não, mas é assim, eu enxergo o jiu-jitsu com um leque de possibilidades maior, por isso eu puxo a sardinha, sim, mas eu digo aqui, né? Se você treina, por exemplo, a questão da luta em pé, nós vimos na prática lá, até no MMA, pô, pessoas que tinham um ótimo nível de luta em pé, mas que na hora que eram colocadas para baixo, for pro chão, viravam presas fáceis, né? Então, assim, jogaram a carreira fora. Tem gente que fala que toda luta acaba no chão, né? Tem esse ditado aí, né? Inclusive, eu falei aqui com o Renato no dia, né? O Renato Domingues, e eu disse para ele, eu vi caras que eram muito promissores, mas que por não quererem treinar chão, porque queriam ficar na zona de conforto... Sou especialista. Entendeu? Ah, meu irmão, treinavam pouco ali, porque na época era permitido, hoje na equipe dele é obrigatório treinar no chão. Na época a pessoa podia escolher, sabe? Então eles começavam a evitar o treino de chão, o treino de wrestling Faltava, também. Né? Cara, não, eu já vou treinar o que eu quero. Cara, os caras tinham treino de chão com o Renato na época e meio que... Desdenhava, né? Não desdenhava, mas assim, eles evitavam. Tinham treino com o Wellington de wrestling, porra, sabe, mesma coisa. Por quê? Fugir da zona de conforto deles. Então, assim, isso culminou em quê? Apanhava. A carreira deles acabou sofrendo ali várias ranhuras, entendeu? E eles começaram a ver assim, pô, tá difícil. E eu falava, até porque alguns eram ali do meu círculo de atletas que eu apoiava. Não, dos que eu apoiava mesmo, eu falava, bicho, treina jiu-jitsu, cara. Teve gente que eu cheguei a dar kimono, cara. Eu falei, meu irmão, tô te dando kimono, vai lá treinar. É o mínimo que você faz por você mesmo. E nem é desculpa, né, pra você não treinar o jiu-jitsu, né, o kimono, né? Porque tu faz muito sem pano. Também. Eu passo muito sem pano, né? A luta livre, o no-gi, o submisso. Dizem que, é uma polêmica aí, dizem que jiu-jitsu sem kimono é luta livre, né? Mas, é um pouco diferente. Hoje você mais do que nunca pode dizer. Mas na verdade não é, isso é brincadeira, né? Realmente, a minha visão do que é o jiu-jitsu, para mim, são essas três partes. Né? O jiu-jitsu é o pano, o sem pano e defesa pessoal. Né? Eu acho que a divisão do jiu-jitsu é essa. Né? Mas assim, eu vou até falar uma coisa, eu não sei se você concorda, sobre essa diferença entre luta livre e jiu-jitsu. Eu acho que são duas principais. Uma é um pouco do que ela visa. O jiu-jitsu ele é um pouco mais progressivo, ele visa muito matar um quadril, matar um jogo ali do cara poder mexer o ombro. Então, assim, ele visa muito conquistar uma posição, estabilizar e depois ele progride. A luta livre, não. O cara é capaz de, tipo assim, ele tenta um pé aqui e se não pegar aqui, ele vai largar e vai com tudo pra cabeça. Mais agressivo. Ele nem vai se preocupar com a movimentação. Ele vai de um ponto ao outro de uma maneira muito rápida. Então, tipo assim, é uma mudança um pouco postural. Eu acho que o sem pano é mais... Eu acho que o sem pano é mais democrático. Também. Né? É um cara ali, o cara que tem às vezes menos técnica, ele tem mais chances. Equilibra na força. Ele tem mais chances de treinar bem com um cara melhor, né? Tipo, um faixa roxa treinar com faixa preta. Né? Dificilmente no jiu-jitsu, hoje em dia, né, tem casos atípicos, mas tu levar para a regra, um faixa roxa apertar um faixa preta no jiu-jitsu. É um pouco difícil. Né? Não é não é a realidade, né? Depende do faixa preta, depende do faixa roxa. Hoje tem os famosos fenômenos. Sim, né? Mas hoje não, há muito tempo. No jiu-jitsu parece, no sem pano parece que equilibra mais o nível, vamos dizer assim, né?
No jiu-jitsu a gente tem muito mais carta de técnica, né? Assim, pra se Você usar. faz o jogo do kimono ali pra fazer um O volante, alguma jogo coisa com mais desenvolve facilidade. mais, né? No Senpan é muito mais difícil você raspar, muito mais difícil você conseguir passar a guarda, né? Essa é o que eu acho, né? Bom, e aí, cara, né? Vem essa história lutador, fuzileiro, entra como agente penal e aparece uma nova carta na manga aí, Gabriel nutricionista. Gat Conta pra Nutrition. gente aí. Conta pra Então, gente aí. como as outras coisas, foi uma coisa que foi automaticamente acontecendo, né? Aconteceu naturalmente, né? A gente sempre, como lutador, faz dieta, né? Bate peso, se preocupa com o que vai comer, deixa de beber, leva ali uma vida, né, regrada. E a alimentação está muito presente, né, na vida do atleta, né, do lutador, né, do coach, do professor. Todo mundo quer falar sobre alimentação, né? O médico quer falar sobre alimentação. Todo mundo quer falar. A vida, né? Tudo gira em torno de comida, né? Então, fazendo dieta, procurando, me interessei pelos alimentos, comecei a montar minha própria dieta, assim, da cabeça. Tive algumas influências, né? O Berg foi um dos caras que hoje está lá na Espanha, faixa preta aqui da Ilha do Governador, né? O Rosenberg Paola, deve uma galera conhecer ele é aluno do Cacareco. Ele foi um dos primeiros caras que eu vi, assim, falando do leite, das propriedades do leite, do frango, né? De bomba também, veneno, né? Dos suplementos naquela época. Então eu comecei a ter essas influências também. Um primeiro professor meu veio, o Marcelo Amâncio também, que foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu. Também teve essa visão, mas ele era da educação física, de dieta, né? De alimentação pro atleta. Então eu vivi isso de certa forma, né? Da alimentação e eu comecei tarde, né? Porque eu não fiz faculdade. Eu escolhi estudar para concurso, né? Fui para fuzileiro primeiro e depois fui para SEAP e não tinha faculdade. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma faculdade, porque eu sempre quis fazer alguns concursos, né, para superior também, né? Ensino superior e não tinha que fazer uma faculdade, até porque se for preso, ficar na prisão especial. Calma. E então eu queria, atrelei, né, ver essa nutrição. Falei, caraca, nutrição, cara, como é que, né? Eu falei, pô, vou fazer aqui porque tem que fazer uma faculdade e legal, uma parada que eu gosto, vou usar para minha vida. E, cara, quando eu comecei a entender o que era nutrição, comecei a ver, falei, caraca, dá para ganhar muito dinheiro com essa parada aqui. Isso aqui é bom. E sempre amei, né? As aulas, quando começou aquela parte específica de nutrição, falei, caraca, era totalmente diferente do que eu tinha, que eu nunca tive ninguém perto, nutricionista, nada disso. Eu falei, caraca, que legal. E na faculdade, o Rodrigo Costa, né, que é o cara que era meu nutricionista, né, ele foi o nutricionista do Márcio primeiro. Eu conheci o Rodrigo através do Márcio, fazia dieta do Márcio. Colhei com ele, né, e Esse aí também tinha um nome tipo teu, assim, tinha uma sigla também, né? é RC Nutrition, né? Ainda a gente tô com ele lá, a gente trabalha, a gente é parceiro, sócio, né, meu amigo pessoal. A gente e ele ajuda uma galera da luta, ele é fechado aí com o Domingues, né, com o Renato, Renato. nos eventos, ele também gosta dessa parte de luta, né, faixa marrom, gosta de aparecer também. Então eu vi ali e tava no meu meio também, tinha muita gente que tava ali é, querendo bater peso. Eu falei, caraca, que legal. E eu rapidamente virei uma referência para essa galera que eu já era referência, na verdade, na parte da luta, né? Então acho que juntou tudo, né? A luta com essa parte de dar aula, de ser atleta e a nutrição, né? Então encaixou bem, né? Ali fechou o pacote, né? Fechou o pacote. E aí, cara, tu teve uma vivência pessoal ali, que foi numa das tuas lutas, tu teve uma perda ali na questão da, da, da perda de peso para bater o peso na balança, e aquilo te deixou bastante debilitado, né? Eu lembro que eu fui lá acompanhar a tua pesagem nesse dia, e você falou: Caraca, tô ficando meio ferrado aqui para recuperar, vou tomar soro, enfim, vou comer massa. E no dia da luta você realmente ficou bem debilitado. Eu queria que agora, como nutricionista, né, porque a gente vê que o pessoal perde muito peso aí, eu acho que é uma Uhum. coisa até criminosa
que acontece nos eventos, de fazer o cara perder 20, 15 quilos para lutar, e o cara se torna ali uma coisa distante do que ele é de verdade, do potencial que ele pode. Eu quero que agora você, como nutricionista, fazendo uma análise ali do que aconteceu contigo, possa falar para a galera assim sobre um pouco dessa questão da perda de peso e a tua visão disso aí com relação a melhor estratégia e até assim o que deve ser evitado nesse processo. Então, você falou da situação, foi no evento do Renato, né? No Também, Mutatis, foi o também. segundo, se eu não me engano. Creio Foi que sim. a última luta que eu fiz de MMA, né? Eu bati 70 quilos, eu lutava na categoria 70. Eu tenho no meu cartel 5 pesagens e eu tenho mais pesagens do que lutas, porque eu já bati peso e não lutei. Não sei se tu sabe disso. Já teve evento que eu fui, bati peso, cheguei lá no evento, não tinha o Opa. octógono, irmão. 8 horas da noite, o evento tava pra começar às 7 e não tinha Ah, eu já sei, eu octógono acho qual nisso. foi esse evento. Lá Era em em São João de Xerém, Meriti? irmão, lá em Xerém. Teve um em São João de Meriti Eu que aconteceu bati o isso. peso num dia, no outro dia cheguei no evento, não tinha evento. Irmão, Paulo tava. Falei, caraca. O outro, fui pra São Paulo, eu, Pony, Wash Thai. Mano, segunda-feira, mano, tu tem que bater o peso, sexta-feira a gente tá indo pra São Paulo, 9 quilos. Eu falei, meu Deus, então tá bom, vamos bater. E bati o peso, né? Moleque novo, né? Consegui bater o peso, mas batia na merda, mas bati, né? Outra vez em Mesquita. Esse foi em Mesquita. Pesei, bati o peso. Depois que todo mundo chegou em casa, 1 hora depois, o cara, irmão, não vai ter o evento. Eu falei, caraca. Então foram 3 pesagens que eu fiz e não lutei. Aí começou esse trauma na minha cabeça. Nesse evento, fui bater o peso, fiquei meio que na merda porque eu usei diurético, né? Eu usei furosemida. Então aquilo me deixou mal. Eu tinha que perder peso, comecei a desidratar, né? E vi que aquilo foi muito agressivo para mim, porque no outro dia eu tava muito na merda. Algumas vezes que eu recuperei o peso, eu lutei bem. Nessa vez eu lutei muito mal, Falei, caraca, eu senti, né, a perda de peso. Não tinha um acompanhamento de ninguém, não fazia tudo da minha cabeça, né? Então, esse que hoje a galera já tem uma visão diferente para isso. Já procura um profissional, mesmo que o atleta seja cabeça dura. O atleta, às vezes, ele só quer ir no profissional para escutar aquilo que ele quer, né? O cara, não, eu já sei bater o peso. É o que eu falo pra galera, cara, bater o peso, tu vai bater. Eu sei que tu sabe bater o peso. Tu é atleta desde quando? Tu não sempre bate peso? Tu não vai deixar de bater o peso, mas como que você vai bater esse peso? Né? Que é o importante pro esporte. Né? Você precisa bater o peso e ter performance. Né? Não adianta só você... Alguns atletas, eles começam a chegar numa fase que só bate o peso. Né? Não Performance treina. vai tendo queda de O produção. cara não treina. O cara só fica batendo peso. Então tá errado. Né? Ele precisa de um tempo para treinar e outro tempo para bater peso. Né? E uma das coisas que fez eu parar de lutar o MMA foi isso. Né? Eu falei, cara, não vou ficar fazendo isso com o meu corpo, não. Isso tá errado. Além de eu sentir, eu comecei a entender, comecei a estudar, falei, caraca, existe hoje um caminho, né, para você minimizar danos, né, para você bater o peso e continuar com performance, mas a gente sabe que são caminhos diferentes, né? Não tem como você manter o mesmo desempenho fazendo essas dietas, essas estratégias que a galera faz, né? Acho que até teve um evento que não sei se não vingou, né? Não sei se foi de algum Gracie, que a pesagem era no dia do evento, né? Então achei até legal a proposta, mas justo, eu né? acho que não vingou. Teria sido mais justo Era um isso. evento, tinha um Eu lembro formato até diferente. que uma época a gente conversou sobre essa questão do peso e a gente falou assim, cara, tenta fazer alguma coisa para que você fique o mais perto do peso de uma maneira contínua e não só pro Mas ninguém evento. consegue fazer isso. E Ninguém e mantém assim, o eu lembro peso. até que você nessa época estava correndo, postando as fotos correndo, ou vídeos até, A gente faz cada fazendo, maluquice, correndo no chão irmão. de barro lá. Aí eu falei, pô, Gabriel tá buscando aí uma vida mais assim, dentro de um peso mais baixo e tal, né? E foi tentando, mas assim, É porque a gente tem essa mania, né, de querer ficar abaixo do peso, né? isso aí foi até depois dessa luta. Eu vi você ainda, tipo assim, tentando ali, Manter ali. enfim.
E eu tive essa conversa com você, eu lembro. E você falou, cara, acho que eu vou tentar, porque a gente falou assim, pô, acho que essa parada da perda de peso, ela baqueou muito e Sim, até o teu psicológico, né? Tu entra em modo de restrição, meu irmão. Tu fala, meu irmão, tu não pode comer nada, tu não pode beber nada. Começa a ficar na tu merda. ficou até depois da luta, tu continuou meio que com isso ali, te prendendo de uma forma, né? Fica na cabeça, tu fica, caraca, que merda, perdi muito mal. Então é ruim, né? Criou um trauma ali. Cria um trauma, né? Então, assim, é uma coisa que eu dou maior ênfase Depois de tantas hoje. vitórias, até, pô, assim, posso dizer, o Gabriel lutou tudo aí, praticamente me representando na época. E o Gabriel teve vitórias boas, com certa facilidade até, né? E, Sim, e nesse dia a gente não esperava que isso acontecesse, porque não era um especialista em trocação. Na é, modalidade de chão, ele era um cara com a graduação baixa, assim, bem longe do Gabriel. Então, assim, a gente não esperava isso. Eu, pelo menos, tive essa impressão de que foi muito devido a essa questão da perda de com peso, né? certeza. Ele é muito bom, né? Eu falo com ele até hoje, o Braguinha, né? Praguinha, Felipe. Ele também, acho que ele tá no MMA ainda Eu lutando e não sei, tal. depois eu nunca mais Ele soube. continuou, foi lá pra fora, tava morando fora aí. Moleque Mas bom nessa também. época ele era faixa azul ainda e tal, não era isso? Sim, eu tava, acho que assim, entre aspas, mais tempo no chão, né? É, Tava então mais você era um cara mais tempo. experiente e ele não era Ele, da trocação, né? não, acho que não. Isso que surpreendeu. E te perguntar, cara, tu ainda tem sonho de voltar a lutar algum dia? Então, surgiu aí aquela chama, aquela brasinha lá do coração, assim, que tu fala, caraca, vamos lutar um MMA. Né? Eu pensei sim, já tem uns 2 meses que eu pensei, né? Eu falei que eu vou voltar a lutar MMA. Até brinquei com o Márcio, falei, qual é, irmão? Tô indo pra Rússia aí, vou ficar aí treinar contigo e vou lutar um MMA aí, arruma uma luta aí pra mim. E me Aí ele fala uma até me coisa, falou algumas coisas lá que eu fiquei animado, falei, pô, tal, me mas fala uma coisa assim, cara, tu teve essa convivência com o Márcio. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Márcio Pedra, né? Ele teve no The Ultimate agora é Fight. Márcio Pedra Gamache. É, ele mudou de nome, agora ele é Ele é russo. russo, né? Então, assim, o Márcio, ele considero ele o maior injustiçado do MMA. O cara, pô, bateu em todo mundo. Bateu em todo mundo, Guerreiraço, provou o que tinha que brabo, provar e não. brabo demais. E fora do octógono ou do tatame, porra, o cara é de uma gentileza, um cara, pô, Carismático, educado, né? carismático, pô, só quem A galera tem o gosta prazer de muito dele. conhecer, ver, o cara calmo. E, assim, conheci ele através do Gabriel, posso dizer até que tivemos uma relação próxima durante um bom tempo. E ter visto o Márcio passar por tudo isso e não ir à frente no evento internacional era uma coisa que eu sempre reclamei, sempre comentava nas postagens que era uma injustiça. E o Márcio fez o caminho mais difícil, né? Ele foi para a Rússia, tá vencendo as coisas lá, né? Lá todo mundo sabe que é bem difícil combater os russos e o Márcio tá fazendo uma Pô, frente bacana, existe né? umas forças ocultas ali, né? Ele Que só os russos ganham, né? Pra ganhar um russo fora da. Lá, lá tem que tu ganhar de sendo verdade. brasileiro, meu irmão, é difícil. Ele já aconteceu isso com ele, né? Ele bateu no cara vários É, eu rounds e vi os essa. caras deram a luta, né? Não, mas além disso, existe a questão Ele vai vir aqui, ele vai contar a história. existe a questão toda ali, realmente, que eles têm mais técnica para perder peso, eles têm um pouco. Eles são mais Sim. avançados nessa ciência, né? Pelo que eu entendi, até uma coisa que eu acho que é natural é a galera do judô, do wrestling, sempre perdeu peso, né? Eu acho que essa cultura do MMA vem deles, né, também. Posso estar Sim. falando besteira, mas pelo que eu sei, sim. É, me parece que sim. Né? Já tem essa cultura, já tem essa mania, né? Tanto porque o ADCC, né? No ADCC você pesa ali pelo menos horas antes, né, do evento. Então você consegue fazer uma estratégia melhor. Você se encaixa numa. Apesar de eu achar as categorias muito. A distância muito grande, 77, 88, 99. Né? O cara parece. Tinha que buscar o meio termo, né? Mas aí teriam mais categorias, né? Enfim, o molde do ADCC ele é único, né? E aí tu vê que o cara precisa manter um peso no jiu-jitsu, né? Ele precisa manter um peso, porque ele vai lutar no mesmo dia. Não vai ter essas horas, essa questão do MMA de você pesar um dia antes. Então não tem como o cara inventar muito, porque ele vai fazer isso uma vez, 2 vezes, depois ele vai ver que dá merda. Né? Que hoje a luta você vê, cara, que muitas coisas são um dos detalhes. Né? O último campeonato que eu perdi é, foi 0-0 a luta e foi na decisão do juiz. Aí a final, eu fiquei na semi. O cara na final, mesma coisa, 0-0, decisão do juiz. Tá falando aí de campeonato, só para concluir aqui, né?
Márcio tem sido uma inspiração aí na vida do Gabriel desde sempre. Agora, né, parece que reacendeu aí, até porque o Márcio está vivendo um bom momento. Sim, E assim, dá só que o Gabriel, esperança, a né? gente tá falando do Gabriel ter abandonado, entre aspas, o MMA, mas o Gabriel nunca deixou de competir o jiu-jitsu, nem a luta livre e nem o jiu-jitsu sem pano, né? Sim. Que é, a gente tava brincando aqui sobre a questão dos nomes, mas Se eu a- parar de competir, eu vou ficar depressivo, mano. Na e aí, hora. cara, o que que eu queria te falar sobre isso? Teve um processo de mudança ali, que foi quando você começou a treinar com a galera da Aliança, e eu, na época, eu conversei com você, eu falei assim, cara, tu vai ver em termos de abrangência ali, de possibilidade, de técnica, até de questão de moldar estratégias e tudo mais. Eu falei, você vai ter um upgrade muito forte ali, e Uhum. aí tu foi pra Aliança, vivenciou isso, até tu me falou, cara, bem que tu falou, ia ser assim. E eu quero que tu conte assim, cara, qual foi a grande diferença que tu viu, assim, de treinar entre ali a galera do teu bairro, da tua cidade, e depois quando você foi para uma En- academia mais focada em competição, assim, como é que você viu isso aí? Então, essa época do MMA foi bom para eu também aumentar meu nível de treinamento, meu profissionalismo, que também foi na mesma época do judô, né? Que lá eu era um atleta, um militar, né? Militar atleta. Eu era militar, mas eu estava numa condição de atleta fazendo um treinamento voltado para as competições, o que me ajudou também no MMA, né? E nessa mesmo, depois de um tempo, eu conheci, né? Tive a oportunidade de treinar na Aliança e lá eu vi os moleques, né? O Lucas Araújo, você falou de um deles lá, né? Rafael dos Anjos, uma galera boa, né? Tem vários. E a galera vivia disso. Eu comecei aí no treino de competição, né? Foi ali que eu vi a galera que tinha um apartamento, que estavam ali morando ali perto da academia para continuar aquela carga de treino, viviam disso, né? Estavam ali todos num objetivo, né? No mais nível profissional possível, né? Acordando pensando nisso, dormindo pensando nisso. Então essa energia acaba sendo diferente, né? De uma academia que às vezes você vai, o cara tá vindo do trabalho, tá falando da esposa, tá pensando ali se vai treinar ou não, tá pensando na janta, na novela. Até a atmosfera é um pouco diferente, né? Cada um com seus problemas, mas todo mundo ali falando de luta, todo mundo pensando naquele objetivo, né? E levando para um lado profissional, que é o que eu não tinha no jiu-jitsu, né, cara? E foi o que eu busquei também de adaptar esse profissionalismo pro jiu-jitsu, que realmente foi numa época que começou a evoluir, né? O que a gente está vivendo hoje no jiu-jitsu é mais recente, né, cara? Eu peguei a transição disso, né? Na época que eu comecei que eu estava competindo, eu estava nessa transição do cara ser um lutador e um atleta de jiu-jitsu, né? Hoje a gente tem atletas de jiu-jitsu, eu não tinha isso antigamente. O cara ia para cachaça e no outro dia ia lutar e era campeão mundial. A gente sabe disso. Hoje em dia, irmão, Hoje o nível de se o exigência, de cara não profissionalismo é muito treinar, não maior. fizer uma dieta, não fizer uma musculação, não fizer um treino mental, não fizer uma terapia, Hoje são vários fatores. É o treino, é dieta, com acompanhamento profissional, suplementação, mais a parte de preparação física, muitas vezes específica, e o fator até de redes sociais foi uma mudança. Tu sempre foi um cara muito adaptável com essa questão de se autopromover, né? Você viu aí as redes sociais avançando aí do Orkut para cá, que foi quando eu te conheci, né? Aham. Então você se adaptou bem, hoje você faz Só isso com falta no excelência. TikTok agora. Você faz com excelência, né? Tá voltando até a usar mais isso para a parte do Get Nutrition. E, cara, pô, tu vivenciou todas essas fases, você atingiu essa globalização de conhecimentos e tá usando isso aí para beneficiar as pessoas, tá? E vou te fazer agora perguntas que eu costumo fazer aqui no início, mas que eu não toquei nesses assuntos e são coisas que eu gostaria de saber. Gabriel, o que que é sagrado para você na tua vida, na tua rotina, nos teus dias? O que que não pode faltar? Sagrado família, né, cara? Família, tomar um café junto da família, né? É uma coisa os momentos ali que a gente precisa conversar, né? Saber do dia um do outro. Então, eu chamo isso, a gente chama na nutrição de comensalidade,
né? Para mim, é comer, a refeição é hora sagrada, né? E isso envolve também a família ali e tudo mais. E a própria luta, né? O meu treino é sagrado para mim, né? Eu acho que a gente tem que manter isso sempre, senão a gente fica maluco, a gente até se mata, né? A gente vê colega aí se matando. Então, é sagrado o treinamento também para mim, É cara. uma base de sustentação, né? Você E já... até se você falou do café, então assim, baseado nisso, eu tinha te falado, hoje as coisas são muito veiculadas em redes sociais, canais como o YouTube, sobre coisas que fazem bem à saúde e de uma maneira muito aberta, muito genérica. Como eu falei, E, todo mundo quer falar, né? e, Ser tu, nutricionista é tão bom que todo e, mundo quer tudo, ser, e irmão. tudo nesse aspecto é bom. Tudo aquilo faz bem para a saúde e traz vários benefícios. E se você for consumir tudo aquilo, não vai dar certo. Você vai fazer uma bomba ali. E, e algumas pessoas acham que isso aí substitui até a função do nutricionista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente vive no mundo da informação e da desinformação, né? A gente tem que fazer uma dieta, às vezes, do que a gente consome nesse sentido também. Do que a gente vê, do que a gente escuta, de quem que a gente está perto, né? E isso influencia nas nossas escolhas. A indústria alimentícia, ela está aí gastando dinheiro demais para fazer um produto, para botar um produto para vender, então a informação vai chegar em você de alguma forma. E a gente tem que tomar cuidado de onde vem essa informação. Até mesmo estudos científicos, cara, eles são patrocinados pelas empresas de alimento. Então, às vezes, você confia em uma informação que ela tá totalmente tendenciosa. A gente viu aí Netflix hoje em dia, tem alguns documentários totalmente tendenciosos. Então, você vai levar para um lado que tinha que tá ali por trás uma coisa patrocinada, vamos dizer assim, né? E existem vários tipos de marketing para isso. Se a galera não sabe, existe o marketing do medo, né? Como é que surgiu a água mineral na época? O que a indústria patrocinou de água? Patrocinou estudo para falar mal da água que a gente bebe na torneira. Para quê? Para você comprar mais água mineral. Então, assim, a propaganda, ela tá. Uma coisa também que eu fiz um tempo atrás foi propaganda e marketing, mas quase ninguém sabe disso, na época do técnico. Então, eles estão investindo ali muito, eles investem muito para chegar a essa informação. E no caso das redes sociais, tem várias coisas aí, né? Mas uma delas é que todo mundo quer dar pitaco. Todo mundo, se você posta alguma coisa lá da tua família, alguém quer comentar alguma coisa. Se tu posta alguma coisa do teu trabalho, alguém quer comentar alguma coisa. Se tu fala que é A, nego quer falar que é B. Né? Então alguém quer falar alguma coisa. Se tu fala, pô, tô fazendo isso aqui, nego. Não, pô, mas por que tu não faz isso aqui? E a rede social é o lugar que todo mundo é tudo, sabe de tudo, que tu pode falar o que tu quer, tu pode ser o que você quiser, né? Às vezes o nego lá bota doutor, mas doutor de quê? O cara não é nada. Aí o cara bota lá, segurança pública, né? A galera gosta muito de falar da segurança pública. O que o cara é? Nada, irmão. Aí fala de alimentação. O que ela é? Musa fitness. Porra, qual o conhecimento técnico que ela tem? Ela pegou essa informação onde? No Toda Forma, lá no Google. Entendeu? Não foi buscar ou buscou num estudo desse. E outra coisa, tá sendo patrocinada. Às vezes vê alguma informação ali. Ah, o suplemento tal faz diferença. Porra, mas a blogueira lá, ela tá ganhando dinheiro para isso. Duvido que a mulher lá que faz aquela propaganda do shampoo baratinho, ela usa aquele shampoo, mas é uma mulher top que vai fazer aquela propaganda. Então, a rede social, a gente tem que tomar cuidado porque a gente escolhe ali o que a gente recebe. A verdade é essa, o algoritmo ele está trabalhando para essa informação chegar em você. Então, dependendo do que você consumir, você vai, né, ir para um lado de desinformação e não de informação. Então a galera eu acho que tem que escolher muito bem quem segue e onde busca fonte, né? Mesmo que se você siga, a pessoa tem 300 mil seguidores, tá? Mas por que ela tá te vendendo aquilo ali? Qual é o intuito daquela pessoa ali? Porque tem gente que tá cagando para você, ela quer que tu compre o produto e não tá ligando para tua saúde, né? Uma das funções do profissional, do nutricionista, é essa, é orientar mesmo a informação, né, verdadeira, né, e promover saúde.
né? Eu não posso ser contra isso nunca, cara. Existem estratégias ali que a gente vê que a gente fala, caraca, isso tá indo um pouco, a gente tá perdendo um pouco de saúde aqui, peraí, dá para fazer, mas eu sei que eu tô perdendo saúde, né? Mas não é o certo, as pessoas, porque alguma dessas informações podem chegar em pessoas que realmente, um exemplo, bota lá, eles botam lá, 0 açúcar. Porra nenhuma, irmão, tem açúcar ali. Mas por que que eles fazem isso? Porque a Anvisa, porque o órgão permite que ele bote 0 açúcar até uma tolerância ali de açúcar. E o cara que é diabético? O cara que não pode comer açúcar, o cara que não pode comer o corante e tal, então tem que Entendi. tomar cuidado. Gabriel, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer imensamente pela tua presença, tá? É muito bom resgatar você e ter você aqui depois de alguns anos aí sem a gente se falar, né? A gente até se encontrou em alguns campeonatos e tudo mais, Verdade. mas conversar e poder trocar uma ideia legal, pô, faz muito tempo. Muito bom, realmente. Quero te ter outras vezes em projetos meus, tá? É muito importante saber que você fez parte e que hoje, né, posso contar contigo de novo, tá? Muito Obrigado bom. de Eu que coração, agradeço, irmão. Eu que tá, irmão? agradeço. Show de bola. Muito Uma coisa que feliz. eu queria perguntar pra você pra gente finalizar. No que a tua história pode impactar a vida das pessoas que estão nos assistindo, irmão? O que as pessoas têm que saber de mim é que eu sempre fui correria também, né? Eu nunca desisti daquilo que eu quis, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida, não desistir de sonhar, né? Não deixar de sonhar. Eu acho que o primeiro passo para as coisas acontecerem é sonhar. Hoje mesmo eu estava falando disso. Cara, eu quero andar de helicóptero. Eu quero ir para Abu Dhabi, eu quero dar uma casa muito foda para minha família. Eu acho que isso não é. A gente tem que perder essa síndrome de não prosperar. A gente chama de síndrome do vira-lata, né, lá no trabalho. Irmão, você tem que prosperar, você tem que pensar. Não tem que deixar ninguém falar, não, irmão, você está aqui nesse lugar, você não pode, você não vai ter oportunidade, você é de Belfor Roxo, você não vai lutar na Rússia, né? O caso do Márcio. Se ele falar isso, eu contar, ninguém acredita, né? Então, assim, pô, como é que eu, que venho da Baixada, vou conseguir ser nutricionista, eu conseguir ser policial penal, né? Conseguir ele chegar se eu não tenho condições para isso, nunca tive ali pessoas do meu lado chegando nisso. Eu nunca vi de perto acontecer alguma coisa. A gente não tem referências. Quando, dependendo do seu meio, se você tiver boas referências, você acaba, né, indo para aquilo ali. Então, eu acho assim que a ideia é essa, não deixar de sonhar. Eu sempre fui um sonhador, né? Então, eu acho que isso que motiva a gente e nunca achar que sabe tudo, né? Que uma coisa que eu levo para minha vida foi isso. Quando eu peguei a faixa preta, que eu falei, caraca, pô, cara, agora que eu vou começar a aprender, eu não sei nada, né? E sempre me coloco no lugar de aprendiz, no lugar de aluno. Acho que é importante pra gente aí. Isso aí, Gabriel. Só para complementar, dentro do que ele falou, né, de sair de Belfor Roxo, a galera toda dele usava a seguinte frase: de Belfor Roxo para o mundo, tá? Obrigado, Gabriel, mais uma vez, muito bom mesmo. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Dá o seu like lá. Segue no Instagram também, ó, Head Coach Store. Dá uma moral. Segue lá, Get Nutrition, Gabriel Alves, tá? E vamos em frente, galera. Tchau. Os